Caleidoscópio está de volta na tela da TV Horizonte, PUC TV e TV Educar. Nosso sinal está chegando também em várias cidades do Brasil. Um abração para uma galera que está lá em Jacaraú, na Paraíba, ligado aqui com a gente. E você que fica conectado pelas redes sociais, aproveite para mandar aí comentários sobre o tema do programa. Você pode levar um dos presentes oferecidos pelos nossos parceiros, hein? Você conhece as camisas masculinas Clé? Vale a pena conferir. Entre no Facebook e veja os modelos. No Caleidoscópio, a cada 15 dias, um telespectador é contemplado. Saiba como participar da promoção no Facebook do Caleidoscópio. Quer ganhar uma pizza grande com refri 2 litros? Então vá lá nas nossas redes sociais, participe e concorra. Toda sexta-feira sai um ganhador. Mas se sua fome não aguentar até o final da semana, ligue e peça a sua bitela. Tá aí pra você o telefone da bitela. Viu aí, né? Tem camisa Clé e pizza, gente. Aproveite, participe. Vamos seguindo aqui com o nosso bate-papo sobre expressões corporais, né? Claro, você aí é o nosso convidado para participar. Toval, o corpo fala a partir de quê? Bom, para a medicina chinesa, tem uma integração total entre corpo, mente, saúde de forma geral. Então, por exemplo, ao contrário da nossa medicina ocidental, onde nós temos um psicólogo e temos um médico, na medicina chinesa isso acontece junto. Não só na chinesa, mas na Ayurveda também, nas medicinas ancestrais. Então, na realidade, o corpo tem tudo a ver, ele recebe, ele pode ser simplesmente ele pode demonstrar como está a sua saúde interna, mas ele também pode ajudar a tratar internamente essa saúde. Então, você tem todas essas medicinas ancestrais prezam por exercícios corporais. Então, você tem o Tai Chi, você tem a Yoga na medicina ayurvédica, você tem todas as disciplinas corporais que vão prevenir as doenças. E depois você vai ter as massagens que vão tratar as doenças que porventura você já tenha, como Shiatsu, como Tuiná, no caso chinês. Então, o corpo ele fala e ele é a própria saúde para a gente. Não é simplesmente que ele demonstre algo, que ele fale algo. Ele é. Ele só apresenta aquilo que ele próprio é. Então é muito interessante porque, além de ser fator de diagnóstico para a gente que trabalha com esse tipo de medicina, ele é fator de tratamento, ele é uma demonstração pura do que está ali. A gente brinca às vezes, não é uma coisa facílima de ver, nem nada disso, mas em curso que a gente dá, por exemplo, de aurículo-acupuntura. Fiz muito isso, fotografava a orelha dos alunos quando entrava, só a orelha, sem identificação nenhuma, depois a gente colocava no data show, projetava e falava, aqui a tendência é que tenha problemas desse tipo, problema daquele outro, e todo mundo ficava espantado. Não é uma coisa direta, não dá para fazer mágica com isso, mas demonstra, o corpo traz aquilo, ele mostra para a gente e dá o caminho para o tratamento. Isso é muito interessante. Então, tem que cuidar, tem que fazer o exercício, tem que fazer muito exercício respiratório. Eu brinco que todo e qualquer exercício deve começar pela boa respiração. Então, para a gente, o corpo é tudo isso. É diagnóstico, é tratamento, é meio de vida, é a saúde. Que incrível. Carla, e para a gente assim, pensar, né, no lado da psicologia mesmo, o que o corpo representa? De que forma que esse corpo fala? Sim, das mais diversas formas, né? Lógico, né? A nossa linguagem verbal como um todo, que nos facilita a comunicação, mas realmente a linguagem não verbal ela é algo assim, incrível e muitas vezes perigosa, vamos dizer assim. Há um estudo na Califórnia que traz um dado muito importante, que 93% da comunicação entre pessoas como agora, o foco maior é a linguagem corporal e o tom de voz. Apenas 7% estamos atentos às palavras usadas. Tamanha importância da linguagem não verbal, né? Tanto a questão da postura quanto do tom de voz, é importante para a comunicação e como a pessoa se revela pela linguagem não verbal. Que incrível! É possível treinar essa linguagem, por exemplo? Eu não costumo gesticular ou então eu gesticulo demais. Tem como se policiar, criar, né, recursos para tentar se comunicar melhor? Sim, eu até trabalho muito com isso, com técnicas de falar em público, como que um detalhe mínimo de a postura das mãos
pode revelar muitas coisas e como qualquer ganho ou aprendizagem de comportamento, treinamento. Exercitar, até trazer um novo comportamento e a própria modelagem. Pessoas que você admira, que acredita que tem uma boa postura, você pode imitá-la e se policiar para repeti-la. É possível, assim, Reni, esse desenvolvimento, né, dessas técnicas, como é que isso se dá, assim? Bom, nosso objetivo no nosso trabalho que a gente faz é tentar medir mesmo aquilo que todo mundo sabe de maneira qualitativa ou intuitiva. Então a gente está medindo o máximo que a gente pode os gestos que as pessoas fazem enquanto elas falam, o movimento da face, da cabeça, junto com a acústica da fala, tentar descobrir a relação que existe entre essas coisas e, com base nas medições, aí a gente vai poder tentar tirar algumas conclusões. Algumas a gente já tem, mas na prática o que a gente está tentando é medir. Vamos contar algumas pra gente? Fiquei curiosa também, né, gente? O que já tem aí de conclusão? Bom, vamos começar com a parte da comunicação quando você está conversando com alguma pessoa e, por exemplo, eu estou falando com você, estou olhando para você, você está olhando para mim. A gente sabe, por exemplo, que um surdo é capaz de fazer o que a gente chama de leitura labial. A gente já descobriu que não é leitura labial, é leitura facial. Existem aparelhos que a gente consegue medir para onde que a pessoa está olhando exatamente durante a comunicação, durante a leitura, seja lá o que for. E a gente verificou que enquanto uma pessoa está conversando com a outra, o olho fica metade do tempo olhando o olho no olho, e a outra metade do tempo varrendo a face inteira, sem nenhuma preferência pela região dos lábios. Ela pega as bochechas, pega o queixo, pega os lábios, pega isso tudo. E uma outra coisa que a gente mediu é que, com base no movimento da face e da cabeça, você consegue estimar entre 70% e 80% do som que a pessoa produziu. Então, não é à toa que um surdo é capaz de fazer leitura facial, mas ele precisa de alguma pista do que está sendo falado, qual é o assunto, para conseguir fazer essa leitura facial de maneira mais eficaz. O oposto também é possível. Você pode inferir qual vai ser o movimento da face e da cabeça com base no som que está sendo produzido. Poxa, Débora, falei besteira? Não. Débora, aproveita aí. Aproveitando, então eu queria dar um exemplo de perguntas, né? Frases interrogativas em língua de sinais. Sempre envolve o levantamento da sobrancelha e também da cabeça. Por exemplo, se eu afirmo, meu nome é Débora, com uma expressão facial neutra. Se eu quero te perguntar o seu nome, eu faço assim. Então, franzir aí da só sobrancelha. esse levantar de sobrancelhas e o levantar um pouco da cabeça, eu estou fazendo uma pergunta. Qual é o seu nome? Com um sinal. Posso explicar? Tá vendo? Olha só como é que a coisa é mais ou menos simples de explicar. Quando a gente abaixa a cabeça, naturalmente o nosso tom de voz vai ficar mais grave. Quando você suspende a cabeça, o tom de voz fica um pouco mais alto, você vai falar um pouco mais agudo. A pergunta, quando a gente faz uma pergunta, a gente eleva o tom de voz. Então, quando a pessoa faz assim com a cabeça, acusticamente seria fazer a pergunta mesmo. Quando eu faço eu subi o tom. E o movimento da minha cabeça que acompanharia isso seria levantar a cabeça. Que incrível! Então, quer dizer, existe um correlato acústico para o movimento da cabeça. O da sobrancelha, de certa maneira, muitas vezes a pessoa não vai ficar exagerando o movimento da cabeça, dá uma ênfase, né? Eu estou levantando, tá? Aí já é uma coisa da linguagem de sinais que poderia não existir. Mas o fato existe uma relação entre a acústica da fala e o movimento da face e da cabeça que acontece simultaneamente. Caramba, gente, isso é incrível. Tô adorando esse bate-papo. Vamos dar uma pausa pra gente ouvir música agora. Hoje, banda Trem de Ferro tá aqui com a gente no palco. Deixa eu aproveitar. Vocês também sabiam disso, gente? Não, fiquei Tudo sabendo. novidade, né? Muito legal. Novidade Bacana. muito legal. E para vocês que estão aí no palco diretamente, quando fazem alguma apresentação, que tipo de expressão corporal que vocês observam, assim, né? Em quem está ali como espectador? O que é legal de se assistir para quem está ali de cima? Eu acho que, na verdade, mais eles observam as nossas, né? Porque a gente, quando toca, até pelo fato de você estar imerso ali no sentimento da música, então sempre você está fazendo uma careta, entendeu? Assim, ou pela dificuldade, às vezes, da execução de alguma frase mais difícil, assim. Então, sempre quando a gente toca, é notável isso, né? É difícil você ver assim o público, né?
assim, mas a gente sempre tenta observar se tem alguém gostando ou não. Que até pela reação dá pra saber se tá bacana, né? Se dá pra seguir ali naquela linha do repertório. A gente olha, assim, sempre isso, fica sempre atento a isso, né? Vamos lá de música então, gente? Vocês vão Vamos lá. tocar agora pra gente. Agora é The Doors, Love Me Two Times. Bora lá então hoje com Trem de Ferro aqui no Caleidoscópio. Love me two times, baby. Long times today. Love me two times, baby. I'm gone nowhere. Love me two times, girl. I run from tomorrow. I run just twice today. Love me two times. I'm gone nowhere. One time, baby, ain't a sweet. When one time, baby, and it's going weak. Love me two times, girl. Let's breathe. I'm torn away. Love me two times. I'm gone nowhere. Love me to die, but I'm gone.